Foi congelada uma pedra de gelo para a realização de experimento, onde fala da influência da pressão no ponto de fusão da água. Amarraram-se 2 pesos com arame, para que fosse colocado sobre o gelo, de modo que mantesse contato direto sobre o tal. Após isso, o experimento foi deixado em repouso por um tempo. Passado esse tempo, percebeu-se que onde o ferro estava em contato direto com o gelo, derreteu e a água recongelou sobre o ferro novamente. Isso se deve pelo fato que o gelo se funde a 0 graus Celsius se a pressão for de 1 atm. Quando aumentada essa pressão, o gelo se fundirá a uma temperatura inferior a 0 graus Celsius, ou seja, quanto maior a pressão, menor o ponto de fusão. Para o experimento de quem derrete primeiro, foi preparado previamente pedras de gelos coloridas. Logo após, preparou-se 2 soluções, sendo a primeira somente água destilada e a segunda uma solução concentrada de água e sal. Para a preparação da solução 2, foi colocado generosas 2,5 colheres de sal na água, para que ficasse em uma alta concentração, e foi mexida para que diluísse o sal na água. Após isso, colocou-se uma pedra de gelo em ambos os beckers e aguardado para observar o desenvolvimento do experimento. Percebeu-se ao final que a pedra de gelo que estava na solução 1, que era somente água destilada, foi a primeira a derreter, após aproximadamente 3 minutos e meio, e a que estava na solução 2 demorou mais tempo. Isso ocorre pois o ponto de fusão da água será menor que 0 graus Celsius, como explica a crioscopia, uma das propriedades coligativas que diz que quanto maior a concentração, menor será o ponto de fusão. O terceiro experimento realizado foi o de ebuloscopia. Foi preparado em 2 beckers 2 soluções onde ambos tinham a mesma quantidade de água, 40 ml. No becker 1 foi deixada uma solução de água destilada pura. Já no segundo foi preparada uma solução de água e sal em uma concentração de 40 ml de água para 1 colher de sal. Após isso, foi agitado para que dissolvesse o sal. Ambas as soluções foram colocadas sobre uma chapa de aquecimento ao mesmo tempo, para que sofressem a mesma influência de calor, e aguardado para ver qual entraria em ebulição primeiro. O becker que continha somente água pura ferveu primeiro, após aproximadamente de 5 a 6 minutos, visto que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius e o da água com sal é acima de 100 graus, o que implica no princípio da ebuloscopia, que diz que uma solução amostra que não esteja pura terá um ponto de ebulição maior do que a solução pura. O quarto e último experimento foi de osmometria, sentido da osmose, onde foi dividido em 2 etapas, sendo a primeira a cenoura e a ameixa e a segunda somente as batatas.
Para a primeira parte do experimento, começando pela cenoura, foi preparada uma solução de água e sal, agitado para que dissolvesse o sal e colocado 2 pedaços de cenoura. Para a ameixa foi preparado um becker onde continha somente água destilada e colocado 2 ameixas. Já a segunda parte do experimento, feito com as batatas, foi preparado 4 beckers com respectivas concentrações, porém a mesma quantidade de água. O primeiro becker foi deixado somente com água destilada pura, o segundo com 1 colher de sal, o terceiro com 2 colheres de sal e o quarto com 3 colheres de sal, sendo o mais concentrado de todos. Todos os beckers foram agitados para que dissolvessem o sal e colocados pedaços de batata. Após preparados, foram deixados em repouso de um dia para o outro para obter os resultados. Após um dia, a ameixa inchou, pois ela absorveu a água da solução. Isso ocorre pois a membrana da ameixa seca funciona como uma membrana semi-permeável. A água passa por ela e vai para o interior da fruta, onde a água está menos concentrada. Já a cenoura, após um dia na solução de água e sal, murchou. Isso ocorreu pois a água presente na cenoura foi para o meio que estava mais concentrado, ou seja, para o exterior da cenoura, para diluir o meio mais concentrado. Já a batata, que estava somente em água de um dia para o outro, fermentou e boiou. A que estava em concentrações de água e sal não ocorreu o mesmo. O sal presente na solução foi absorvido pela batata, do meio mais concentrado para o menos concentrado. A batata é usada bastante na cozinha devido a essa propriedade, para corrigir o sal de comidas. O sal também é usado na conservação de alimentos, o que explica o porquê das batatas dos beckers 2, 3 e 4 não terem estragado.